Amém. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com cada um dos meus irmãos nesta manhã. Estou aqui mais uma vez feliz, né? Muito grata a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida e creio que Deus está fazendo na vida de muitos que creem nele, né? Porque, irmãos, a coisa que mais nos alegra de verdade é quando Deus habita no nosso coração, quando Ele faz morada no nosso coração. Nós nos sentimos uma alegria diferente, né? Uma paz, não é aquela alegria momentânea que o mundo nos oferece. É uma alegria no nosso coração, mesmo entre muitas dificuldades que se encontra o povo de Deus. Mas nós sentimos uma alegria por saber que Ele não nos abandona, que Ele está no controle da nossa vida. E é isso que é mais importante. Eu quero levar para os meus irmãos nesta manhã, para dizer para cada um de vocês que por mais que a situação esteja difícil, não temas, porque o Senhor está no controle. É só acreditar, crer que Ele vai fazer. E eu queria falar para os irmãos uma palavra que é muito linda, que fica na Bíblia, diante de muitos livros bonitos, bons de se ler, que a Bíblia tem, mas falar um pouquinho sobre a cegueira espiritual. A cegueira espiritual é que nos fecha a porta do nosso coração, se fecha para não abrirmos os olhos espirituais, para dificultar ver Deus com os olhos espirituais. É esse que é o importante. Aqui no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, fala da conversão de Paulo. Antes do nome, quando Paulo era um homem muito violento. Ele era um soldado do rei na época, de confiança. Para onde quer que o rei mandasse, ele ia, porque ele era de confiança. Cristo de confiança. Então ele ia para Damasco, perseguindo o povo de Deus nesse momento. E o que foi que Deus fez? Paulo ele era homem, ele matava, perseguia e matava. E Deus, na sua santa e divina bondade, ele parou no mesmo instante, ele chamou por Paulo. Aí então ele perguntou para ele por que perseguia, por que ele perseguia o povo dele. E Paulo não conhecia esse Deus, né? Ele estava ainda com a cegueira na mente, né? E ele perguntou: quem és? Né? Aí ele responde para Saulo: por que me persegues? Eu sou aquele a quem tu me persegues. Então naquele momento ele ficou com a vista, Deus deixou ele cego mesmo, né? Então tinha Ananias, que era um profeta de Deus, e Deus lhe falou, ele passou 3 dias sem ver. Então Deus mandou Ananias à casa de Paulo, mas Ananias perguntou para Deus: como eu vou me aproximar daquele homem, Senhor? Ele é um perseguidor do povo de Deus. Ele persegue e mata o povo de Deus. Mas aí Deus, como Deus é lindo e como Deus trabalha na vida do povo dele, é só nós crermos, né? Então, quando aí Ananias foi por obediência, meio temeroso devido a saber a fama de Saulo, que depois que Deus trabalhou na vida dele, e Deus pôs o nome dele de Paulo, né? Então, irmãos, foi assim que Deus fez na vida de Saulo. E Ananias foi à casa dele, e ele fica no versículo 18,
quando Deus abre os olhos de Paulo. E logo lhe caíram dos olhos como as escamas, e recuperou a vista, levantando-se e foi batizado. E assim que Deus faz. Tem várias partes da Bíblia que Deus abre os olhos, que Deus cura a vista daqueles que não estão vendo ainda. Porque eu falando aqui para vocês a respeito de Paulo, desse homem que perseguiu o povo de Deus, que depois que ele foi batizado, Deus mudou o nome dele para Paulo, de Saulo para Paulo. Foi o nome de batismo de Saulo. Ele ganhou o nome de Paulo. Então, meus irmãos, é assim que Deus faz. Ele abre os olhos de quem Ele quer, na hora que Ele quer. Às vezes você pode ser que essa irmã está falando, eu não estou entendendo nada. Que abre os olhos e de repente Deus abre os olhos, abre sim. Os olhos espirituais, começa a ver Deus de outra maneira, né? É assim que Deus faz. Ele fez na vida de Paulo, ele fez na vida fica em João, capítulo 9, a cura de um cego de nascença. O cego chega para Jesus e pede para ele abrir os olhos, né? Passando Jesus, viu um homem cego de nascença, e seus discípulos lhe perguntaram, dizendo, Rabi, quem pecou este ou os seus pais para que nascesse cego? Os discípulos questionaram. E então Deus fala, Jesus respondeu, nem ele pecou e nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. E Jesus cuspiu na terra e com a saliva fez tipo um lodo, uma laminha, um lodo, passou nos olhos do cego de nascença e mandou ele lavar no tanque de Siloé. No tanque de Siloé, que significa o enviado. E assim ele voltou a ver. Ele foi obediente, foi lavar os olhos e começou a enxergar e seguir a Cristo. Cegueira espiritual. Não é assim, meus irmãos? Outra parte também que fica, que eu quero deixar esses versículos, só para a gente saber que Deus pode todas as coisas. Hoje eu estou falando para vocês não estão entendendo nada, mas Deus pode fazer na vida de cada um de vocês. Vocês podem, à mesma hora, estar com uma cegueira espiritual, não estão enxergando Cristo como se deve enxergar. Aquele que veio para a nossa salvação. Aquele que veio ao mundo, né, com o propósito de salvar o povo dele. E ele abre os olhos. Para nós seguirmos a Cristo em verdade, precisamos abrir os olhos espirituais. E aqui no livro de Mateus, versículo 34. Então Jesus, movido de íntima compaixão, tocou os olhos e viram, e eles o seguiram. Foi os 2 cegos de Jericó. Então Jesus passava no meio da multidão, mas eles falavam, eles não paravam, mandavam ele calar, que eles gritavam por Jesus, para Jesus abrir os olhos deles. E o povo mandava calar, que não gritasse para não perturbar Cristo, né? Mas só que Cristo se aproximou dele e tocou e perguntou se eles criam mesmo de verdade, né? Jesus pediu naquele momento o que era que ele queria de Cristo. E eles disseram que queria que os olhos dele fossem abertos. Então Jesus, movido de compaixão, tocou nos olhos deles e eles foram salvos. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, mais outros olhos abertos que se encontram, são várias passagens. Eu marquei essas para falar com os irmãos nessa manhã, sobre a cegueira espiritual. Mas tem muitas passagens na Bíblia. Esse daqui fica no livro de Mateus também, capítulo 9, versículo 30.
E os olhos lhe abriram e Jesus ameaçou dizendo, olhai que ninguém o saiba. Porque foi no começo de que Jesus começou a missão dele, e no começo ele não queria que aqueles milagres já fossem publicados. Quando ele fazia esses milagres, ele pedia para não ser publicado. E esse aqui, logo no começo, ele pediu, né? Mas com o tempo, todos foram vendo, aí começou muitos milagres, aí não teve como não, todo mundo já não saber que era Cristo, que veio ao mundo e que estava ali numa missão, né? Que Deus o enviou para salvar a humanidade. Ele veio nesse propósito. E Deus não é um Deus que perde em guerra. Ele veio e ele já está vencendo. Ele está vencendo. Ele já continua sendo vencedor. Nunca deixou de vencer. Sabe? Cada dia milagres existem no mundo. Cada dia ele abre os olhos de quem ele quer, como ele quer, porque ele é Deus. Só é o que o mais importante é nós abrirmos o coração e pedir, como os cegos daqui, o cego de Jericó, né? E outros que pediram para que Deus fizesse na vida dele. Precisamos abrir o coração e ele faz. E muitos, mesmo sem querer, quando Deus tem propósito, Deus não perde. Porque com Paulo não ia com intenção de fazer o bem. Paulo não pediu no momento para Deus abrir os olhos dele. Mas Deus desceu a mão e fez ele passar 3 dias cego. Mas abriu os olhos e mostrou que ele era Deus na vida do povo dele. E ele faz assim hoje ainda, na vida de muitos que querem. Ele abre os olhos, ele faz o que ele quer porque ele é Deus. Ele está numa grande guerra, porque estamos nos finais dos tempos, a guerra é grande. Mas temos certeza que a vitória é certa. Ele vai abrir os olhos de muitos vão se dobrar diante dele, e as escamas vão cair, e ele vai chegar com providência para a vida daqueles que estão cansados, que estão sofridos, que estão sendo oprimidos, sofrendo na mão dos poderosos da terra. Mas Jesus vai chegar e muitos vão se alegrar, porque as escamas vão cair dos olhos e vão saber que Deus é o nosso Deus de vitória. E só há vitória estando no caminho dele, meus irmãozinhos. Para a honra e glória do seu santo nome, Senhor, muito obrigado, meu Deus, por levar essa mensagem para cada um dos meus irmãos que quer escutar, que quer abrir os olhos da mente, os olhos espirituais, para saber que Deus pode todas as coisas, que o Senhor é Deus e Ele vai trabalhar na vida de muitos, mesmo na tribulação, mesmo cansado, mesmo cheio de vícios do mundo, vício da droga, mas Ele vai fazer vai fazer na vida desses mesmos. Lá no fundo do poço Ele vai tirar, para a glória de Deus, para o nome de Deus ser glorificado, porque Deus não derramou seu sangue em vão. Ele veio para as obras dele aqui na terra. Ele veio para nos mostrar, para nos ensinar o caminho certo a seguir. E assim que eu era no dia de hoje deixar essa palavra para meus irmãos. Vamos nessa, meus irmãos. Vamos nos juntar. Vamos se alegrar. Porque Deus é um Deus vencedor. É um Deus de justiça. Ele vai abrir os olhos dos cegos. E grande vai ser a vitória. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Para muitos neste dia, em nome de Deus, os cansados vão abrir os olhos e vai saber que Deus pode todas as coisas. E vai ser uma alegria muito grande para muitos. Uma alegria diferente. Uma alegria que não se acaba. Uma leveza. A alegria que vem do Pai é uma alegria totalmente diferente da alegria momentânea do mundo. Amém? Muito obrigado, meus irmãos, por mais uma oportunidade de estar aqui com vocês, nos alegrando, nos mostrando a grandeza do Senhor, nos mostrando a misericórdia dele, o milagre que ele pode fazer na nossa vida, que é o milagre da visão espiritual. E isso é que importa para cada um dos irmãos. Amém? Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado a vocês aí do outro lado, que eu sei que vocês vão me ajudar
a compartilhar, a levar a palavra de Deus a muitos que estão precisando no momento, que estão com a cegueira espiritual, para que Deus faça como fez na vida de Paulo, a tirar as escamas dos olhos e mostrar para todo mundo o que Deus fez, dos milagres de Deus na nossa vida. Em nome de Jesus, eu agradeço mais uma vez. Amém? Que Deus abençoe.